Olá, estamos hoje aqui no MacCast, Semana Jurídica de 2024, atendendo às expectativas de um bate-papo sobre direito e cultura em geral. Temos aqui hoje a doutora Sophie, representando o Instituto Confúcio, o doutor Thomas Lau, representando o IBRA China e representando as culturas chinesas e jurídicas no Brasil, e o doutor João Grandino Rodas, que foi reitor da USP, professor de Direito Internacional, grande figura do nome diplomático e jurídico do país. Estamos aqui hoje, portanto, para falarmos um pouquinho de cultura chinesa e também de direito. Vamos lá. Doutora Sophie, dê a sua impressão daquilo que entendeu como mais impactante dessa visita ao Mackenzie hoje, da nossa palestra. O que a senhora pode dizer a respeito disso? Thank you very much for the invitation, first of all, because my Portuguese is not so strong yet to answer your questions all in Portuguese. I will talk in English. This is the first time I visited Mackenzie. I passed through many times Mackenzie. I know it's a big, really big university, and also very famous for your academics and students, and also the graduates who are professionals now. I know this is a wonderful university, and I like it very much. I want to thank you for the opportunity to speak here together with two colleagues. And in terms of culture, Chinese culture, as I said in my lecture, I think Chinese culture is still not very popular or among the Brazilians. Not many. Yet. Not many Brazilians know China or know the Chinese culture very well. And that's why I'm here. And I'm ready to share my expertise with Brazilians, no matter law professionals or professors or students who want to know more about Chinese culture. On the one hand, this is the 50th anniversary of the diplomatic relations between Brazil and China. On the other hand, I'm the Chinese director of the Confucius Institute, FAAPI. And either way, I'm ready to share what the Brazilian audience want to know about China. Thank you. Ok, muito obrigado. Nós que agradecemos essa chance, e a cultura chinesa vai ser propagada cada vez mais diante de meios como o que nós estamos fazendo hoje, dessa divulgação. Nós agradecemos muito essa oportunidade. Dr. Thomas, o senhor, sobre o direito, a cultura chinesa, o que o senhor achou de termos essa oportunidade de falarmos numa grande universidade como Mackenzie sobre isso? Foi excelente, professor Rovai. Eu queria aqui te parabenizar pela organização junto com o professor Felipe Chiarello. Eu acho que esse tema é importante, eu percebi que empolgou muitos alunos aqui do Mackenzie. E falando além da questão jurídica, que o professor João Grandino Rodas colocou de uma forma muito brilhante, a questão do direito internacional, eu queria colocar aqui, por exemplo, não só a palestra da professora Sophie, mas também o evento que foi comemorado ao longo do mês de agosto, né? Junto com o IBRA China, junto com o Bank of China, o State Grid, a CPFL, através de um projeto da Lei Rouanet, com o Ministério da Cultura e também a Secretaria de Cultura do Governo do Estado, conseguimos trazer 3 grandes grupos de dança no Brasil. Foram mais de 81 artistas chineses no Brasil. A Ópera Vu, que é uma ópera super renomada na China, que estiveram aqui em apresentações em Brasília, São Paulo e Campinas, além da Academia de Danças de Pequim, que são meninos talentosos que fizeram aqui shows em Brasília e São Paulo, e também a outra universidade de danças étnicas, que são 56 etnias na China, mas que representaram também essa grande dança em São Paulo, foi a Universidade de Minzu, do noroeste da China. Então, isso tudo foi uma grande celebração agora nesse mês de agosto, e para complementar
com essa grande palestra que tivemos aqui hoje no Mackenzie. Então, para mim, como presidente do IBRA-China, foi uma grande alegria fazer essa apresentação para o público em geral no Brasil. Muito legal isso, Thomas, porque é uma sinergia cultural. São várias culturas tendo a oportunidade de interagir e isso traz uma série de sentidos, traz uma série de interações e principalmente o conceito de paz e cidadania, não é verdade? Doutor João Grandino Rodas, eu me comprometi aqui a não fazer todos os elogios que eu gosto de fazer a ele, porque ele é merecedor de todos. Eu sou fã número 1 do Dr. João Grandino. E o senhor, qual a sua impressão dessa oportunidade que nós tivemos hoje no Mackenzie? Foi extremamente importante porque nós precisamos atrair justamente os jovens. Não que os demais também não mereçam, mas o entusiasmo que os jovens têm é alguma coisa que é modificador, é multiplicador e, portanto, precisa ser espicaçada. A China, ela frequenta os noticiários, os jornais, a televisão, diariamente no Brasil. Entretanto, ainda há, por parte da maioria, a ideia que a China está muito longe. E também existem, obviamente, preconceitos, ideias formadas que se desfarão absolutamente ou se acrescentarão os aspectos positivos no momento em que for dado a nós, principalmente aos nossos jovens, um conhecimento. Então, o que eu percebi hoje é que, certamente, muitos daqueles e daquelas que estavam lá na plateia, e eram muitos, eles vão começar a se preocupar e a estudar o direito internacional, ou melhor dizendo, as vertentes internacionais do direito, que são várias, não estão mais limitadas a público e privado, porque eles terão um intuito para fazê-lo. Justamente para ir à China, para ir à Ásia e para ir a qualquer outro país do mundo, é necessário que se tenha o instrumental necessário e, se essa abordagem for uma abordagem jurídica, justamente o conhecimento do próprio direito, das limitações paroquiais que cada direito tem com o seu território nacional, para poder ultrapassá-lo e chegar aos outros 200 ou mais do que isso ordenamentos jurídicos mundiais. E ninguém pode negar absolutamente que a China hoje é um grande atrativo por todas as razões. É um atrativo cultural, é um atrativo econômico, e é um atrativo também em aspectos que nós não conhecemos muito, que são aqueles milhares de anos que a China tem, que é justamente, como nós sabemos, talvez o único império que continua hoje, que é um país hoje pujante, que é a China, e que, de certa forma, inferiu vários aspectos importantes de toda a Ásia e fez, depois de ter feito essa inferição, é necessário que ela nos dê um pouco da sua sabedoria. Não falamos só em comércio, nós falamos no aspecto total, holístico, inclusive a cultura chinesa que foi relembrada pela professora Sophie e pelo professor Thomas, naquele background tão importante que, sem entendê-lo, sem entender o confucionismo e outras doutrinas, nós não poderemos entender a Ásia nem a China de hoje. É uma questão interessantíssima a ser estudada, desenvolvida, não é? A China, os países asiáticos, nos últimos 20 anos, retiraram 1 bilhão de pessoas da pobreza e inseriram com técnicas e princípios de liberdade de mercado. É interessantíssimo isso, liberdade econômica. E, doutora Sophie, eu fiquei muito impactado pela sua palestra, porque foi uma palestra que ensina empatia, talvez no passado a gente chamasse determinados procedimentos de etiqueta, mas hoje nós chamamos de relacionamento e empatia, simpatia, delicadeza. A importância, portanto, dessa forma de aprendizado para as pessoas se relacionarem de maneira gentil, delicada, é fundamental. Eu acho que é uma das coisas que a senhora produz dentro do Instituto Confúcio, não é isso?
Yes. Our Confucius Institute is called Business Confucius Institute. On the one hand, we teach Chinese language, as other Confucius institutes do in Brazil and in other parts of the world. On the other hand, we also focus on business. For example, we even have a course called Online Business Chinese. It's targeted especially for business people who want to go to China, to prepare them for the trip. For example, how to get on the flight, how to book hotels, how to make a business meeting appointments. This course is taught in Portuguese, in the Portuguese language. And the translation was between Chinese and Portuguese. So I strongly suggest students who want to go to China or who later want to have contact with Chinese people start from this course. Ótimo, muito bom. E, Thomas, você na sua palestra teve a oportunidade de falar de muitas oportunidades que os jovens, que os operadores do direito, que aqueles que trabalham na vida negocial teriam para se relacionar com a China. Quais são os pontos mais relevantes que você acha que deve ser perpetrado por um interessado nisso? Eu acho, professor Vai, que na questão da arbitragem internacional, eu sei que o Mackenzie tem um grupo de estudantes e que, através desse grupo, que são meninos e meninas que fazem parte das competições do Premult, em Curitiba, São Paulo, vários escritórios de advocacia em São Paulo, tem também a possibilidade de ir para os eventos internacionais em Viena. E eu sei que o Mackenzie tem uma tradição de participar já desde aquela época com grandes professores, e eu acho que também a PUC São Paulo fez isso, e o Mackenzie não poderia ficar de fora de participar de Xangai e de Hong Kong. Então, são dois lugares que eu acho que é uma inserção natural do aluno do Mackenzie, de você ter a possibilidade de visitar os escritórios de arbitragem comercial e... Caramba, tô sem voz. E também as universidades e as competições que você vai ter também a oportunidade de dialogar com muitos professores arbitralistas internacionais. Perfeito. E, doutor João Grandino, me chamou a atenção na sua exposição, na palestra, a questão de que outrora não se dava a importância que deveria ser dado para questões globais, internacionais. Isso é uma verdade. Eu próprio, que me formei no início dos anos 90, senti demais a preferência de determinadas matérias dogmáticas, absolutamente técnicas do ponto de vista de aplicação jurídico nacional, em detrimento do que há de global no mundo. E isso se mostra hoje em dia completamente anacrônico, porque as relações internacionais são vigentes, prementes, estão instantâneas na nossa vida. Qual o conselho que o senhor daria para um operador de direito, portanto, nesse momento histórico, para se debruçar em temas jurídicos? Qual a sua visão? O que aconteceu, professor Rovai, foi real, porque durante várias décadas o direito internacional não fazia parte do currículo. Isso aconteceu, inclusive, na Universidade Católica, e que foi praticamente tirado do currículo. E foi aí que eu conheci aquele que viria a ser, posteriormente, o professor Marcelo, que veio a ser diretor da Faculdade de Direito da PUC, quando ele era presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto, e que ele foi à Faculdade de Direito do Lago de São Francisco convidar, e eu fui um dos convidados, para dar um curso de Direito Internacional privado, porque não havia mais no currículo. Quer dizer, então isso mostra, há muitas décadas, o interesse, e a partir daí é que as escolas começaram a dar essa importância no direito internacional privado e público, e também direito do comércio internacional e outras matérias, algumas das quais até optativas,
para, de certa maneira, preparar o aluno para poder trabalhar nesse mundo tão complexo, mas que é tão simples, por outro lado, porque ele é tão interessante que a pessoa fica, de certa forma, enfeitiçada e não percebe que as dificuldades que possam existir. Então, o conselho que daria, em primeiro lugar, seria para as próprias escolas de direito, para não fazerem como algumas fazem, e não é o Mackenzie que faz isso, nem a católica, nem as públicas, que é ter 2 semestres só, um semestre de público e um de privado, que realmente isso é insuficiente para poder cobrir o mínimo possível. E outro aspecto também é fazer com que se coloque aos alunos que hoje em dia não é mais só a matéria separada, público e privado, mas que nós estamos perante vertentes do direito internacional. Vertentes do direito internacional que ultrapassam essas 2 matérias que eram tão separadas através dos seus sujeitos e que hoje tem muitos dos sujeitos comuns. Por exemplo, a pessoa humana era sujeito de direito internacional privado, mas não sujeito de direito internacional público. Já há décadas ela também é sujeito de direito internacional público. E, portanto, nós temos algo muito mais do que uma visão antiquada daquilo que seriam 2 disciplinas completamente separadas. Perfeito. E a gente vai chegando ao final do nosso programa, agradecendo demais, ressaltando o Mackenzie tem uma série de trabalhos de internacionalização da instituição, vindo da reitoria, diretoria da Faculdade de Direito, os professores cada vez mais buscando, se antecipando a esses movimentos internacionais. E pela Faculdade de Direito eu fico honradíssimo de ter participado com os senhores, doutora Sophie, uma satisfação, uma simpatia, adorei estar perto da senhora. Doutor Thomas Lau, é uma satisfação contínua sempre estar perto da sua pessoa, da sua generosidade, da sua aplicação e certamente o mundo sempre vai lhe trazer muitas oportunidades de desenvolvimento no direito e na vida negocial. Dr. João Grandino Rodas, o senhor viu que não sou só eu que falo, os alunos lá demonstraram, queriam tirar fotografias com o senhor é um ídolo para todos nós, o senhor é um exemplo e que nós, pessoas que querem se desenvolver, querem ser cidadãos do bem, queremos sempre seguir. Então, parabéns pelo aquilo que o senhor é e aquilo que o senhor demonstra no direito e na vida pública. Então, senhores, eu agradeço demais mais um MacCast, as aulas jurídicas de 2024. Muito obrigado.